da Liberdade. Entrevista. Eu estou na linha com o professor Roberto Ângelo, ele que é coordenador do curso de Educação Física da Uninasal Caruaru. Vamos conversar com ele sobre a data de hoje, que é o Dia do Educador Físico, essa profissão que cada vez mais vem ganhando adeptos e causando benefícios, né? Contribuindo e muito para o bem-estar da nossa sociedade. Professor Roberto, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Liberdade, ao programa Show da Liberdade. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade. É fantástico estar nesse momento aqui, com muito orgulho, muita alegria, para falar sobre o Dia do Profissional de Educação Física, né? Então, a gente está aqui à disposição do vocês. Eu quero começar perguntando ao senhor, nós sabemos o quanto houve uma evolução da sociedade em aceitar e querer cada vez mais, né, um educador físico na sua vida, fazendo parte do seu dia a dia, porque cada vez mais a gente acompanha os estudos e verifica que a atividade física, ela é um grande bálsamo, né, para evitar inúmeras doenças na nossa vida. AVC, pressão alta, ajuda a combater a obesidade. Eu gostaria que o senhor falasse da ascensão dessa profissão nessa data de hoje tão importante. Inicialmente é importante a gente destacar sobre o nosso papel na sociedade, né, dentro de uma perspectiva em que boa parte da sociedade ela se encontra hoje com um nível de esclarecimento, de praticar exercícios físicos, buscar uma qualidade de vida significativa, melhor. Então, dentro desse papel do profissional de educação física, é fundamental que a gente tenha o conhecimento adequado para avaliar, prescrever exercícios, atuar na prevenção de doenças, né? Ou seja, na promoção da saúde de uma forma geral, né? Porque o profissional ele orienta através de práticas seguras, né? Sim. O profissional de educação física capacitado e habilitado, na função, por exemplo, de um personal, ele precisa do seu cliente, né? Dos seus clientes, o laudo médico atestando para que aquele paciente, no caso do profissional de educação física, seu cliente esteja apto à prática de exercícios, né? Então, a partir daí, vem a intervenção do profissional de educação física no combate a doenças como obesidade, hipertensão, diabetes, enfim. Esse cenário, né, inicial é importante demais a função do profissional. Ele contribui para uma saúde de qualidade e, consequentemente, ele desenvolve esse papel na sociedade de forma significativa. Quais são os principais, eu gostaria que o senhor falasse, né, agora dos principais benefícios da atividade física, né, para a saúde física e mental, mas acima de tudo, da importância de você ter um profissional qualificado da educação física ao seu lado, caminhando junto com você. Na verdade, o profissional de educação física, ele é muito procurado hoje, né, pela sociedade. Ele, a partir da intervenção desse profissional e com a aplicação do seu conhecimento, você tem aí inúmeros benefícios físicos. Por exemplo, a melhoria da capacidade cardiovascular, fortalecimento dos músculos, a questão músculo osteoarticular, aumento da flexibilidade, coordenação motora, controle do peso corporal. Tudo isso promove para a clientela que procura o profissional de educação física benefícios que trazem para si um desenvolvimento salutar. Agora, outra questão importante é que o profissional de educação física que atua também na escola, na área da licenciatura, ele traz já na base escolar esse conhecimento para as crianças, por exemplo, que vão entendendo a importância da prática esportiva, das aulas de educação física, e, consequentemente, vão crescendo com esse nível de consciência de que a atividade física orientada, os exercícios físicos, a prática esportiva é fundamental para a vida deles. Quem está acompanhando aqui a nossa entrevista
e que se identifica muito com esse profissional, com essa profissão, o que é que o senhor tem a dizer, né, para quem está acompanhando e deseja ser um educador físico, deseja fazer esse curso, o que é que o senhor tem a dizer? Olha, hoje uma das profissões mais destacadas no meio da saúde é o profissional da educação física, né? Porque trata-se de um profissional que ele é extremamente muito bem amado, muito bem conceituado na escola, a partir de seus alunos. É o profissional da educação física atuando no segmento da promoção da saúde. Ele, junto com outros profissionais da área de saúde, ele tem um papel fundamental, como, por exemplo, na prevenção de doenças, trabalhando com adultos jovens, trabalhando com idosos, trabalhando no paradesporto. Então, assim, você que tem uma identificação com a área de educação física, busque a sua formação, a sua graduação. É importante demais que você tenha as duas formações, né? A da licenciatura e do bacharelado, que você amplia as suas possibilidades. Em qualquer nicho de mercado que você estiver trabalhando, o profissional da educação física tem um papel importantíssimo, né? É incrível como nós somos muito bem respeitados e procurados. Isso é uma conquista de anos, com o apoio principalmente do Conselho Federal de Educação Física e seus conselhos regionais. Então, o senhor essa custa, né? Sim, o senhor está inclusive respondendo a pergunta do nosso ouvinte, é o Rogério Souza, do bairro Santa Rosa, perguntando sobre as áreas de atuação desse profissional. Então, é impressionante como ampliou, não é, professor? O profissional da educação física, ele tem uma digamos assim, usar um termo para que todos possam entender, uma pegada, digamos assim, de um alcance significativo, tá? Porque essas áreas do profissional da educação física, ela vai desde a avaliação para ter dados concretos e a partir daí planejar as atividades que o cliente possa exercer, na preparação física de alto rendimento com equipes, profissionais de educação física trabalhando na perspectiva de preparação física, o profissional de educação física trabalhando como técnico desportivo, formando atletas em iniciação esportiva, e principalmente na área da promoção da saúde, aquele profissional que avalia, que prescreve e pode sim direcionar a uma atividade física muito bem orientada, chegando aos resultados significativos do seu cliente. E chegar aqui uma pergunta, viu, professor, da Raquel de Lima, da Vila Kennedy. Ela pergunta assim: como se manter motivado para treinar regularmente o tempo todo? Os educadores físicos, eles também se mantêm animados para treinar o tempo todo? Revele o segredo, professor. Olha, na verdade, o foco é o principal. Nós vivemos numa sociedade onde o tempo ele é muito disputado pelas atividades cotidianas, as atividades laborais, né, de trabalho, as atividades pessoais, mas você precisa reservar um determinado tempo para que você tenha de forma regular os exercícios físicos como sua rotina, né? Até para que você promova através dessa rotina esse despertar do seu corpo, para que todos os dias você tenha aquela atividade fixa, ou nem que seja um determinado tempo produzido, mas que você pratique de forma regular. Isso, fazendo parte da sua rotina, é fundamental, mas óbvio que a gente precisa planejar melhor as atividades do dia, né? É fundamental. É verdade. Temos também mais uma pergunta aqui, e essa vem de Belo Jardim, viu? A Luana Maria, lá da cidade de Belo Jardim, está desejando parabéns pelo seu dia e dizendo o seguinte: já que hoje é o dia do educador físico, pergunte ao professor se é possível manter uma rotina saudável e de treinos mesmo sem frequentar uma academia. Muito interessante essa pergunta. Olha, a rotina saudável, ela passa por outra área, né, que também é a área da nutrição.
passa pela área da psicologia, que é a questão que se fala muito hoje da saúde mental, né? Então é uma pergunta extremamente importante, porém de um contexto macro, né? Um contexto gigantesco para a gente fazer algumas considerações. Então, se você tem uma vida saudável do ponto de vista nutricional, do ponto de vista da sua saúde mental, é importante manter, sim. Agora, se você não tem um determinado tempo, por exemplo, talvez seja essa pergunta, de ir para uma academia ou fazer alguma atividade fora da sua casa, há a possibilidade de fazer em casa? Sim. Mas eu chamo a atenção aqui para as atividades que você pode desempenhar em casa. Então é importante que você tenha a orientação de um profissional de educação física, né? E ter muita atenção com certos aplicativos, onde a importância para desenvolver esses exercícios físicos necessita de um autoconhecimento corporal. E sem o acompanhamento de um profissional de educação física, você pode sim colocar seu exercício, até suas atividades ali em risco, né? Então tem que ter muito cuidado. Fico alerta, né? Que a pergunta dela, acredito que seja justamente isso mesmo, professor, se dá para manter, né, uma vida saudável de treinos em relação aos treinos sem frequentar uma academia, se daria para fazer em casa, numa praça, mas aí é sempre importante ter a orientação de um profissional de educação física. Exatamente, né? Porque, por exemplo, a gente percebe algumas pessoas que caminham em alguns pontos aqui da cidade e você percebe grupos conversando, então o ritmo da corrida de um não pode ser do outro, né? E o nível de frequência cardíaca que se encontra naquela caminhada tem que ser bem planejado, bem monitorado, para que você também tenha os resultados e benefícios do exercício físico alcançados. Exatamente. Então, sair para caminhar passa a ser uma atividade mais de lazer do que uma atividade de exercício físico propriamente dito. A gente já vai encerrando aqui a nossa entrevista, mas tem um questionamento interessante. Com o advento das redes sociais, né, a gente encontra muitas dicas de atividade física na internet, aí nas redes sociais. Muitas vezes nem é de um educador físico. Esse advento, né, essa ascensão aí das redes sociais, isso acabou ajudando ou atrapalhando o profissional, né, o profissional de educação física, o educador físico? Entendi. Eu digo sempre que o nível de consciência nosso é que vai determinar o nosso alcance ou êxito ou não, né, daquilo que a gente escolhe. No caso, a gente está falando sobre os exercícios físicos, é importante que haja um entendimento, né? Esse entendimento para evitar riscos, o papel do profissional da educação física junto com outros profissionais é fundamental. Esse conhecimento prévio, essas orientações, principalmente que você tenha liberação médica, né? Exames laboratoriais, exames cardiológicos, para que você se encontre apto numa condição necessária de procurar um profissional de educação física ou até através de orientações e desenvolver seu programa de exercício físico. Então, a segurança daquilo que você vai fazer é fundamental. Ok. Eu quero agradecer professor Roberto Ângelo, ele que é coordenador do curso de Educação Física da Uninassal Caruaru, é educador físico. Gostaria de agradecer sua participação aqui na Rádio Liberdade no programa Show da Liberdade nesta data tão especial. Eu me sinto muito agradecido, né, à Rádio Liberdade, aos ouvintes, a você, por essa oportunidade de poder estar aqui falando um pouco, né, sobre o profissional da educação física, a nossa área, né, e dizer que o profissional da educação física ele é essencial, né, na escola, para o desenvolvimento motor, cognitivo, social das crianças, dos jovens, tem um papel fundamental na promoção da saúde de pessoas, né, além de prevenir doenças através do seu planejamento, junto com o foco do seu cliente ou dos seus alunos em academia, enfim. Sim. É uma área extremamente fantástica, né, de se trabalhar. Muito obrigado pela atenção, viu? Muito obrigada, parabéns pelo seu dia. Conversamos no Show da Liberdade, na Rádio Liberdade, com o coordenador do curso de Educação Física da Uninassal Caruaru, o educador físico, professor Roberto Ângelo. Show da Liberdade, um show de programa.